Boa noite a todos, boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos de caminhada. É um prazer estarmos juntos novamente, mais uma vez, mais uma palestra, mais uma oportunidade de aprendizado, mais uma oportunidade de pensarmos um pouco. O assunto de hoje é um assunto assim que nós evitamos muitas vezes comentar, mas a realidade da nossa vida, na verdade, é a morte física, né? Todos nós, em algum momento, retornaremos ao mundo espiritual. Morremos muitas vezes, na verdade, né? Conforme a doutrina nos diz, os nossos irmãos espirituais nos alertam e sempre nos falam isso, né? Então nós temos que ter esse entendimento e ter essa aceitação que para nós ainda é muito difícil. Então a palestra dessa noite é a alma após a morte, né? E nós vamos falar sobre isso. Então, como sempre, antes de iniciarmos a nossa palestra, vamos fazer o nosso relaxamento, a nossa ligação mais íntima com esses nossos mentores amigos, agradecendo a eles por estarem conosco, por nos proteger os nossos familiares, proteger as pessoas que nós amamos, pedir a eles que continuem protegendo os que nós amamos, que retornaram ao mundo espiritual, esperando que eles estejam amparados, auxiliados, da melhor forma possível. Eu peço autorização a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, ao mentor desse Evangelho, para iniciarmos dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Então, é a alma após a morte. Nós temos muitas dúvidas quanto a isso, as pessoas me pedem, me perguntam, né? Na verdade, essa palestra, né? A dona Rosa, que inclusive me pediu, por favor, faça uma palestra, minhas amigas perguntam, eu não sei como explicar direito. E Dona Rosa, para a senhora, tá bom? Para suas amigas e para todos os amigos também, tá? Então é um prazer poder, se possível, né, da melhor forma possível, dar algum esclarecimento a respeito disso, do que os amigos espirituais nos dizem. Não sou eu que estou dizendo, mas a nossa doutrina, são o Espírito Verdade, perguntas do livro dos Espíritos, o que é que eles nos dizem, né, sobre a vida após a vida, que na verdade não é vida após a morte, é vida após a vida, porque nós continuamos vivos, apesar de deixarmos o corpo físico aqui na Terra, né, que é um instrumento do Espírito. Então nós vamos falar do destino da alma após a morte, tanto de adultos como também de crianças, né? Na pergunta 149 do Livro dos Espíritos, vem a pergunta: em que se transforma a alma no instante da morte? A resposta é: volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos, que ela havia deixado temporariamente. Então, alma e espírito é a mesma coisa? Sim. A alma é espírito encarnado. Quando está aqui encarnado, na Terra ou em qualquer outro planeta, é alma. Quando retorna ao mundo dos espíritos, que deixa o corpo, se torna novamente espírito, né? Então, alma e espírito é a mesma alma e espírito encarnado, né? Na pergunta 150, foi feita a pergunta: a alma conserva sua individualidade após a morte? Sim. A resposta: não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? Claro, seria o nada. E o nada não existe, e nós somos seres imortais. Não podemos nunca nos esquecer disso, somos imortais. Por isso devemos nos cuidar muito, porque nós não morremos jamais. O espírito é imortal. O corpo, sim, né? E vamos falar também, mais adiante, de ressurreição e de reencarnação, que também tem a ver com esse tema, né? Nós retornaríamos ao nada. Como é que nós vamos retornar ao nada, né? Todas as conquistas que nós conseguimos, as amizades, o aprendizado, a família, a evolução, tudo se perderia, né?
nós não aceitamos isso. Desde que fomos criados, nós temos essa ideia, nós temos esse pensamento de que tem algo mais. Que quando nós morremos, quando nós desencarnamos, não acaba aqui. Nós temos esse sentido, apesar de muitas pessoas quererem que isso acabe aqui, por talvez erros cometidos, né, ou por revolta, quer que aquilo tudo acabe, mas realmente não acaba, a vida continua. Por isso, a importância da forma que nós procurarmos viver enquanto encarnados, né? Ou então não faria sentido nenhum nós sermos bons, nós procurarmos ser boas pessoas, né? Ou tentarmos ser bons, é o que nós sempre fazemos, porque aí o bom vai para o nada e o mal também, que não se esforçou, que não fez nada, também vai para o nada. Então qual a recompensa por sermos bons? Por procurarmos sermos seres humanos na medida do possível, honestos, na medida do possível, caridosos, enfim. Justiça divina, né? Porque aqueles que nada conquistaram, que não se esforçaram, seriam beneficiados por seu desinteresse, né? Em crescer espiritualmente, por exemplo, se tudo retornasse ao nada, né? Nem recompensa para os justos, nem punição para os injustos, né? Porque nós, seres humanos, possuímos virtudes e possuímos também vícios, né? Em nossa condição, mais vícios do que virtudes ainda, né? Porque nós sabemos que o mal ainda prevalece na nossa condição evolutiva, né? Por isso estamos reencarnados aqui nesse planeta de expiação e provas. Mas antes de falar da vida após a morte, nós vamos falar rapidamente sobre a preparação antes da vida, antes do reencarne propriamente dito. Que é um trabalho hercúleo, é um trabalho muito sério no plano espiritual para a formação dos corpos, né? Muitos irmãos da espiritualidade, né, envolvidos nessa reencarnação. André Luiz, ele nos fala dos departamentos referentes a esse trabalho, que é inclusive do planejamento reencarnatório, onde o espírito vai ver as provas que terá a cumprir, a escolha dessas provas, e o perispírito sendo adaptado, né? Claro, inerente às necessidades de cada corpo, que será formado de acordo com as provas que esse espírito irá passar na sua reencarnação, né? A escolha e consulta das famílias que vão receber esse espírito reencarnante, porque os pais e as mães e os familiares durante o sono, são convidados a ir até o mundo espiritual e se conversa com eles, né? Porque muitas vezes são provas difíceis que esse espírito reencarnante vai trazer. E claro, sempre tem uma ligação entre a família que o receberá e também aquele espírito que irá reencarnar. Sempre há alguma ligação, ou talvez não. Ou talvez aquela família precise de uma prova como aquela e venha aquele espírito para que possa, né, rever algumas situações que possam ter acontecido em encarnações anteriores, né? O local e o meio onde irá reencarnar, a cidade, o país, o bairro, o meio social e etc. E claro, o mentor espiritual ou o anjo da guarda, como algumas religiões dizem, que irá acompanhar esse espírito na sua reencarnação, auxiliando, intuindo, mas não interferindo, porque existe o livre-arbítrio. O nosso mentor espiritual sempre estará ao nosso lado, nos dando os melhores conselhos, as melhores intuições, mas a decisão é sempre do espírito reencarnante, senão onde estaria, né, a consciência, o livre-arbítrio, né, e a liberdade que o espírito tem de fazer ou não fazer, né? Existe o processo de reeducação perispirítica, que é a plasticidade do perispírito que está num tamanho adulto e tem aquela redução da forma perispiritual para o reencarne. E, consequentemente, vem o esquecimento gradual do passado, que quando reencarna, já não tem a lembrança da encarnação anterior, né? E vai permanecer durante aquela encarnação, vai ter alguns insights, vai se lembrar, eu já vi isso, eu já vivi isso, mas são apenas insights. Só apenas no retorno ao mundo espiritual é que poderá ou não relembrar, né, as situações anteriores e o porquê que aconteceram várias situações durante essa encarnação. E acontece o reencarne, e nasce aquela criancinha bonitinha, né? E começa aquela vida, e todo mundo amando, né, cuidando. E é importante esse período, porque muitas vezes aquela mãe, aquele pai que está recebendo aquele espírito reencarnante nos braços,
pode ter sido, muitas vezes, até inimigos em encarnações anteriores. E muitas vezes ainda demora um pouco, e o espírito sente essa reação, né? Esse afastamento, essa dificuldade, né? Na convivência. Então, muitas vezes nós vemos isso acontecendo, né? Entre pais e filhos, entre irmãos, enfim. Mas, se todos nós entendemos isso, nós sabemos que devemos, na medida do possível, procurar conviver bem com os entes das nossas famílias, em especial, todos que nos cercam, mas em especial os que estão no nosso entorno mais próximos, né? E nós procuramos, por toda encarnação, cumprir o que nós nos propomos antes do nosso retorno. É uma luta muito difícil. E dificilmente nós conseguimos cumpri-las todas. Tanto é que nós reencarnamos novamente. E quando nós chegamos aqui, todos nós, além das dificuldades que nós já trazemos conosco, de encarnações anteriores, nossas limitações, nós sempre angariamos mais algumas. Infelizmente é assim. Exige muita paciência, né? De todos. Perseverança de outros. Todos nós devemos ter paciência, muita perseverança, humildade de muitos, bens materiais, que são um entrave à nossa evolução. Resignação, e muita resignação em muitos casos, em especial nas reencarnações que trazem problemas físicos, mentais, pobreza extrema, dificuldades, né? É muito difícil algumas encarnações. Contar com a resignação dos pais que se propuseram a receber esse espírito com limitações, porque infelizmente muitos desistem no meio do caminho, nós sabemos disso. Não conseguem suportar a dificuldade, acabam, né, fugindo da prova. Mas em uma ocasião futura terá que rever novamente isso, porque o que nós não conseguimos terminar numa encarnação, nós teremos que rever isso na futura. Por isso, não é muito interessante nós fugirmos das nossas provas. Mas muitas vezes nós não conseguimos. E nós somos seres humanos, passíveis de erros, de dificuldades, mas sempre teremos novas oportunidades, né? E atravessamos essa encarnação até o momento do retorno ao mundo espiritual. E como é que é a condição desse retorno ao mundo espiritual? A qualidade dessas condições vai depender do reflexo do que nós aproveitamos, a oportunidade, o aproveitamento dessa oportunidade no reencarne que nós tivemos aqui. Ninguém quer morrer. Todos nós morremos de medo de morrer, não é? Nós queremos sempre um pouco mais. Por mais que nós estejamos com dificuldade, por mais que nós estejamos com dores, mas nós estejamos com dificuldade, nós não queremos morrer. Mas essa é uma lei de Deus, que é a lei de conservação. Mas uma hora a morte vem, né? E não tem como nós evitarmos. Nós já morremos muitas vezes, nós nos lembramos, nós já morremos muitas vezes, nosso corpo físico, é claro, né? Mas aí vem aquela pergunta, né? Inclusive vai ter um vídeo que fala, morri, e agora? Né? Como é que vem agora? Né? Mas não é tão simples assim. Né? Que a maioria tem uma grande dificuldade de entender e aceitar que morreu. Nós trabalhamos de auxílio nas casas espíritas, né? Nós temos a oportunidade de conversar com os nossos irmãos. Muitos irmãos, na verdade, a grande maioria, não se dá conta da morte. Eu não morri. Eu estou vendo as pessoas, eu estou falando, eu estou conversando, eu estou convivendo. Eu estou na minha casa, eles não me veem. Mas eu estou lá, eu falo com eles, eles não ligam para mim. Ah, também, eu já não falava comigo mesmo, eu já sou idoso mesmo. Vive no meio da família, né? Às vezes o plano espiritual mostra para eles o velório deles, para que eles acreditam que realmente morreram. Mostra a família em sofrimento. Aí eles falam, mas não sou eu que estou naquele caixão, não acho que não é você, é o seu corpo físico que está lá. E eles têm muita dificuldade de entender isso, né? Porque continua vendo, continua ouvindo. Não foi nem para o céu, também não foi para o inferno, porque entra a parte da religiosidade também, porque muitas pessoas acreditam no céu e no inferno, dependendo da crença que tem, né? E o entendimento que possui da vida após a morte, ou descobre que não encontrou aquela paz, o esquecimento do sofrimento que esperava se livrar.
Infelizmente, o suicida sofre muito nesse momento, porque eles querem extirpar o sofrimento, ele não quer extirpar a vida, ele quer extirpar a dificuldade, quer esquecer do que está acontecendo e descobre que isso não acontece. Por isso, o suicida sofre muito. Já fiz a palestra esse mês, né? Nós estamos no mês do combate ao suicídio, né? O Setembro Amarelo, que está terminando. E é muito importante que nós expliquemos sobre isso. Não se mata o espírito, se mata apenas o corpo. O suicida apenas consegue pegar ainda mais débitos na sua vida quando comete esse ato. Mas não estamos julgando, só um aviso. Enfrentemos as dificuldades que surgirem no nosso caminho com fé, pedindo auxílio a Deus, aos mentores amigos. Atentar contra a própria vida jamais será a solução para qualquer problema. Né? Porque a vida continua, né? Mas apenas a vida espiritual, porque o nosso corpo físico fica aqui, né? O fenômeno da morte existe desde sempre. E nós sempre tivemos medo de morrer, mas é importante esse medo, né? Senão nós não valorizaríamos a nossa vida, né? Esse instinto de conservação, né? Que nós, seres humanos, temos, todos têm. Os animais também não têm instinto de conservação, eles não se defendem, ou eles não atacam quando são atacados, ou eles têm um instinto de fugir, né? De fugir da dor. Até os vegetais buscam sobreviver, né? Eles não buscam água no subsolo, buscam a luz do sol para sobreviver. Cada um que é criatura divina, tudo que é criação de Deus, procura viver. Os animais buscam instintivamente, mas procuram. Os vegetais procuram, né? E por que é que nós temos o medo da morte? Porque nós tememos o desconhecido. Apesar de nós já termos desencarnado muitas vezes, nós sabemos quantas vidas nós já tivemos, quantas reencarnações já tivemos, né? Mas nós não nos lembramos desses momentos. Mas o que todos nós sabemos é que em um dado momento nós vamos retornar ao mundo espiritual. Eu sempre falo com meus amigos, com as pessoas, né, que a contagem é regressiva. Quando aniversariamos, não é mais um ano que nós comemoramos, é sempre menos um ano. É um ano a menos que nós vamos ter na encarnação. Um dia não é mais um dia, é sempre menos um dia, né? A realidade é que quem está reencarnando hoje, agora neste momento, para retornar ao mundo espiritual em algum momento, só não se sabe quando. É duro falar isso, mas é verdade. Quem reencarnou hoje já tem um dia a menos na reencarnação, porque é normal, é um ciclo de nascer, viver, morrer, nascer, viver e morrer. Fisicamente, é claro, né? Por isso a importância de nós procurarmos agir da melhor forma que nós pudermos. Porque a nossa vida continua no mundo espiritual. E não é um pulo, não é um salto. É uma continuidade natural, é a continuidade normal. Ela se será penosa, se será tranquila, vai depender das nossas ações durante nossa permanência aqui. Na oportunidade que nos é oferecida por Deus. Mas para onde que é direcionada essa alma? Retornará à condição de espírito, é claro, após o desencarne, né? Dependerá sempre da vibração e das afinidades desse espírito. Os semelhantes se atraem. Céu, inferno, purgatório, né, que para nós é umbral, né, ou sono eterno. Vários vão ter esse pensamento. Um vai para o céu, vou para o inferno, vou para o purgatório. Ou vou dormir eternamente, como algumas crenças, algumas religiões, né, acreditam. Vou esperar a ressurreição. Quando Jesus voltar, vai ter a ressurreição. Nós, na doutrina espírita, defendemos a reencarnação, que é algo palpável, se nós analisarmos com pensamento desprovido de julgamentos, desprovido de sonhos, na verdade, né? O que é a ressurreição? Seria o corpo físico ser, depois de muitos mil anos, sei lá quanto, né, retornar ao espírito. Mas o corpo físico, ele nada mais é do que são substâncias que tem na natureza. Não é verdade? Então ele vai se dissolver e vai ser reutilizado por outras formas, por plantas, por um monte de coisa.
né? E como é que vai reunir tudo aquilo de volta para formar aquele corpo novamente? Então, se torna uma coisa difícil a ressurreição. Nós respeitamos quem acredita nela, né? E onde que o espírito irá? Vai depender da sua vibração, é claro, né? Um exemplo, não importa o que se faz, né? Um caso de roubo, por exemplo. Não importa o que se fez. Tem um livro do André Luiz, que eu nem lembro qual, que eu sempre lembro dessa história e gosto de contar. Foi um caso semelhante relacionado a roubo. Em dinheiro desonesto, a mesma situação. Um espírito estava lá num local onde tinha uma assembleia e essa pessoa estava junto com aquelas pessoas que tinham roubado, aqueles espíritos que tinham cometido erros, assim, de tirar a coisa do outro. E esse era uma pessoa que tinha se aposentado, esse espírito, e ele se reclama com quem comanda a assembleia que ele não era ladrão e que ele não podia estar ali no meio daquelas pessoas, mas a vibração dele era aquela, porque quando encarnado, o que ele tinha feito? Ele tinha fingido estar doente, qualquer coisa assim, para que ele pudesse se aposentar mais cedo. Então, no plano espiritual, é assim que funciona. Os semelhantes se atraem. Ele não fez algo à mão armada, claro que no caso dele vai ter atenuante, mas ele não é diferente daquelas pessoas que tiraram água de alguém. Então nós devemos ter muito cuidado, muito cuidado com as nossas atitudes. Nós pensamos que às vezes nós estamos fazendo coisas erradas, mas estamos na mesma vibração de pessoas que fazem coisas mais graves que nós, só que nós fazemos de forma diferente, né? Nossa forma de viver e de agir enquanto encarnados vai refletir em nosso futuro espiritual. E o local que nós afinaremos nesse retorno vai depender sempre da nossa vibração. E essa atração é incontrolável. Como imã, nós somos atraídos para aquele local. Quando menos se espera, já nos encontramos naquele local inerente à vibração, né? Falando novamente do André Luiz, né? Que permaneceu por 8 anos, 8 anos nossos aqui na Terra. É claro que o nosso tempo aqui é diferente do tempo do mundo espiritual. 8 anos no umbral e foi taxado de suicida. E ele não atentou contra a própria vida, mas devido ao seu comportamento, né, de desrespeito ao corpo físico. Entende como é que é? É assim que funciona. Na pergunta 66 do Livro dos Espíritos está assim. A pergunta: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Né? Resposta: submetendo-se à prova de uma nova existência. Pergunta 69. O número de encarnações é o mesmo para cada espírito? A resposta é não. Aquele que avança rapidamente poupa-se das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Ou seja, reencarnamos sempre, porque queremos sempre progredir mais, até chegarmos à condição de espíritos puros, como na condição de Jesus, quem só reencarna se realmente quiser, se realmente for como missionário. Mas isso demora muito, né? Demora muito para chegarmos a essa condição, mas o tempo é nosso, depende de nós o tempo que nós quisermos demorar ou não para chegar a essa condição. Deus nos dá todas as condições, depende apenas de nós, né? Aquele que avança rapidamente, como disse, né? Depende. Muitas pessoas reencarnam, muitos espíritos reencarnam como com provas mesmo, sem ter necessidade, com dificuldades, ou como missionários para acelerar essa evolução, né? Ou seja, se assemelha a 2 alunos, um que se esforça e outro que repete de ano. O que repete de ano vai ficar para trás, o que se esforça vai passar de ano e vai seguir em frente. Assim que funciona, né? O desprendimento da alma do corpo vai depender muito da conduta, especial do materialismo, do apego aos bens materiais ou aos familiares, ou a falta de fé e clara incompreensão espírita. O materialismo, o apego aos bens, o apego às pessoas, o apego a tudo, dificulta o desligamento do espírito, do corpo físico e da vida material. Pode ser lento, pode ser rápido, vai depender do entendimento do espírito. Por isso a importância de nós termos entendimento do mundo espiritual.
Todos os espíritos da nossa condição após o desencarne passam por uma perturbação, isso é natural. Como se estivesse retornando de um pesadelo, não consegue muitas vezes se situar, né? Todo apego que é referente ao corpo físico e aos bens materiais sempre causa sofrimento para o espírito. Cada espírito sabe o que fez de certo ou de errado, mas claro, cada qual é seu degrau evolutivo, porque muitos cometem erros achando que fizeram certo. Nós já fizemos isso também. Fizemos algumas coisas lá atrás que nós achamos que estava corretíssimo e hoje sabemos que não. E hoje também fazemos coisas que achamos que está corretíssimo e daqui a algum tempo nós descobrimos que não estava correto também. Isso se chama evolução. Nosso crescimento espiritual. Aos poucos nós vamos crescendo. O que nós fazemos hoje, descobrimos amanhã que não era mais, o que fizemos ontem, descobrimos que hoje não é mais, e assim sucessivamente. É assim que funciona, é assim que nós crescemos espiritualmente. Mas existem erros, né, que não têm atenuantes fáceis. O assassinato é um exemplo. Nós não vemos nenhuma coisa que tirar a vida de alguém é algo correto, né? E muitas vezes se tira a vida pensando que está correta. Por vingança, porque fez isso com alguém que eu amo, enfim. Mas vai chegar o momento em que vamos chegar àquela condição de saber que não era correta mesmo. Porque quando retornamos ao mundo espiritual, nós temos o filme à nossa frente. Nós vemos e nos é explicado por que aconteceram aquelas situações conosco. Aí nós entendemos o porquê. Mas o que vai fazer com que nós não esperemos chegar ao mundo espiritual para saber que o que aconteceu conosco estava correto? Fé. Fé em Deus, fé nos seus desígnios. A fé que vai sempre nos direcionar. Está acontecendo comigo? Eu tenho fé em Deus que é necessário para que eu esteja passando por isso. Deus não é injusto com ninguém. Quando nós temos fé, as dificuldades que surgem para nós devemos pensar sempre assim, nem que não seja assim. Não é porque alguém está fazendo mal para mim que vai responder depois por isso. Talvez seja eu que esteja respondendo por coisas que eu fiz lá atrás. Pode ser que hoje eu esteja resgatando débitos que eu adquiri lá atrás. E sempre é assim, na verdade. Então, quando nós passamos a pensar assim, fica mais fácil. Fica menos difícil para nós sofrermos com as dificuldades que surgem e dar uma amenizada na nossa revolta, no nosso ódio, na nossa incompreensão, né? Mas o importante é sabermos que ao morrer ninguém se torna anjo ou se torna demônio. Nós apenas continuamos sendo a mesma pessoa. Com o que nós achamos, com o que nós não achamos, com o que nós sabemos, com o que nós não sabemos. Com o que nós amamos e o que nós não amamos. Ninguém vira santo e ninguém vira anjo. Continuamos sendo as mesmas pessoas, né? Com as mesmas virtudes, com os mesmos vícios. Amando a quem amava, odiando a quem odiava. E sempre vamos procurar os locais onde estiverem os pensamentos ou os vícios. Por isso devemos ter muito cuidado com nossos pensamentos e com os nossos vícios, com os nossos hábitos. Alguns permanecem em seus lares, como eu disse no início, vivendo como se estivesse ali reencarnado. Sentado à mesa, convivendo com os familiares, muitas vezes, pela condição de desencarne, os familiares sentem alguma situação, algum mal-estar, e nós acabamos conversando com esses irmãos e são encaminhados ao mundo espiritual. Ou permanecem nos hospitais, onde desencarnaram, andando pelos corredores, ou andando a esmo pela rua, chegam para nós muitas vezes nas casas espíritas, eu estou cansado de andar, eu estou andando em círculos, eu não consigo encontrar a minha casa, eu tive um mal-estar e não sei o que aconteceu, né? Estando nos lares, vai estranhar que os seus parentes não vão lhe dar atenção, não vão vê-lo, não vão ouvi-lo, né? Outros que são viciados em álcool ou entorpecentes vão procurar os locais onde possam usufruir dessas coisas, continuar usufruindo dessas coisas. Porque eles acabam por continuar utilizando essas coisas ao lado das pessoas que estão utilizando, sim. É complicado essas coisas, né? E alguns podem permanecer incontáveis anos, séculos, guardando joias, guardando moedas que escondeu de parentes que não confiava,
né? Os que são religiosos vão procurar onde se pratica religião, em igrejas, enfim. Né? Na verdade, a frase é assim: me digas como vives e te direi para onde irás. É bem assim, né? É uma frase que eu acho que é bem condizente com isso, né? Nós vamos falar um pouco do umbral. O que é um umbral? Todos nós passamos pelo umbral um pouquinho, por maior ou por menor tempo. Porque para todos nós, de alguma forma, nós necessitamos de um período de refazimento. Limpar o nosso perispírito de resíduos mentais que carregamos conosco, que todos nós carregamos, né? O nome purgatório, utilizado, né, pelo catolicismo, é muito parecido com umbral. Porque o que significa purgar? Né? Purgar uma ferida. A purgação vem antes da cura de uma ferida, que nesse caso a ferida é mental, uma ferida, né, espiritual. E para que ela se cure é necessário a aceitação que se errou. Nós só curamos de algo quando nós sabemos que não estamos bem. Nós só tomamos uma medicação quando nós entendemos que não estamos bem de saúde, vamos ao médico e tomamos uma medicação, né? E é difícil, né, para os irmãos que se encontram ali, né, naquele local, que é tudo mental, na verdade, né? Principalmente quando se envolve o ódio, porque quem odeia, quem fez algo, quem tem raiva, quem não consegue perdoar, não consegue entender por que ele deve perdoar aquela pessoa. Enquanto não sai daquele sofrimento, daquela vibração negativa, não consegue ser auxiliado. Os espíritos amigos estão sempre ali, andando por ali, procurando auxiliar, mas muitos demoram para sair dessa condição, né? Nesse local existem vários tipos de vibração. Existem espíritos em várias condições, muitos em estado deplorável. Muitos se imaginam como feras, agindo como tal, sem sequer articular uma palavra. Gruindo como se fossem animais. Nós já recebemos muitos desses, recebemos eles nas casas espíritas. Por que se veem assim? Devido aos enganos, atitudes grosseiras que eles praticaram durante as encarnações. E quando chega o socorro espiritual das instituições espíritas, que seja encaminhado aos postos de socorro, muitos não querem aceitar o auxílio porque eles acham que não merecem auxílio de Deus, porque eles erraram, eu errei muito, eu não mereço ajuda. Não se acham merecedores do perdão de Deus. Então evitemos chegar a essa condição. Todos serão ajudados, todos serão auxiliados, todos chegarão à condição de evolução, mas o caminho que se traça aqui na vida é o reflexo que teremos após a nossa morte. É difícil convencer esses irmãos que Deus não é cruel, que Deus é Pai, que Deus perdoa e que Deus está dando aquela oportunidade para ele, né? É muito difícil. A morte pode se dar de dois modos, natural ou provocada. A natural ela costuma ser tranquila, quando o desligamento é tranquilo, né? O corpo físico da alma, né? Pode ser feito sem atropelos, mas a provocada, normalmente, pode ser no acidente ou no suicídio, como eu disse, né? Por estar longe do período de desencarne, muitas vezes é muito sofrida essa separação, porque quando nós reencarnamos, nós temos um fluido vital inerente à encarnação que nós iremos ter. Vou viver 50, 60, 70 anos. E se desencarna muito tempo antes, aquele fluido ainda está muito forte e tem dificuldade nesse desligamento, né? Duraria muito mais tempo na encarnação se não tivesse desencarnado de forma brutal, né? E aí vem aquela pergunta, mas eu vou encontrar meus parentes? Vou encontrar meus amigos? Minhas afeições? Sim, é possível, mas é tudo a seu tempo e tudo por merecimento. E muitas vezes, o irmão que está em sofrimento, muitas vezes no umbral, os entes queridos, a mãe, pessoas que o amam, vão ali, estão ao lado dele, e pela vibração ser tão diferente, ele sequer consegue sentir a presença desses espíritos de luz ao seu lado. Tal a vibração carregada que esse espírito tem. Mas no momento oportuno, verá e terá o contato e terá o carinho dos entes queridos e dos amigos que o precederam no retorno ao mundo espiritual. Como também pode ser vedado esse contato como castigo ou como punição, especialmente aos suicidas, né? Nós vamos falar um pouco, antes de encerrar, do destino das crianças após a morte. É só
há uma pergunta que causa muita curiosidade, é um assunto muito delicado, porque envolve situações tristes, né? Quando se está à espera de um bebê, a expectativa é muito grande, é difícil conviver com a separação de alguém, né? Que houve aquela preparação por anos, muitas vezes, né? Para receber essa criança nos braços. Ou reencarnar com limitações, ou, né? Reencarnar perfeito e após algum tempo ter problemas, né? Ou uma doença incurável, né? É muito difícil. Mas tem uma frase que define muito bem isso e que nós devemos entender isso e saber que é verdade. Que o corpo é novo, mas o espírito é velho. Tudo que acontece numa reencarnação, existe uma razão para acontecer. É sempre oportunidade. Qualquer dificuldade ou qualquer facilidade é sempre oportunidade. Se nós não acreditarmos na reencarnação, não fará sentido o reencarne de crianças com tantas dificuldades. Sejam físicas, intelectuais, reencarnando em locais inóspitos e etc. Vemos tantas crianças em sofrimento, mas não tira o direito e a necessidade de nós auxiliarmos do mundo auxiliar, né? Porque reencarnou em um local inóspito difícil, que vai ficar ali passando dificuldade. A sociedade deve auxiliar sempre, né? E muitos desencarnam em plena infância, juventude. Ou já reencarna sofrendo. Nós temos tantas crianças que reencarnam, né, com doenças, com câncer, com, enfim, paralisias e muita situação. É muito difícil realmente. Na pergunta 98 do Livro dos Espíritos está assim. A pergunta: o espírito de uma criança que morre em tenra idade, não tendo podido fazer o mal, pertence aos graus superiores? E a resposta vem: se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não afasta das provas que deve sofrer. Se é puro, não é pelo fato de ter sido criança, mas porque já se havia adiantado. O espírito de uma criança pode ser evoluído ou pode não ser, dependendo do espírito que está ali reencarnando. Né? Nós sabemos que tem crianças que são terrívelzinhas, e tem crianças que são extremamente amorosas, inteligentes, e muito mais inteligentes até do que os cercam, até do que os seus pais, que falam uma coisa, nós falamos: nossa, se a criança está falando isso, espírito evoluído. Nós temos recebido muitos deles aqui no nosso planeta, né? Para que nosso planeta evolua mais rapidamente. Porque nós estamos indo para a regeneração e nós sabemos disso. Na pergunta 99 vem a pergunta: por que a vida se interrompe com frequência na infância? A duração da vida da criança pode ser, para o seu espírito, o complemento de uma vida interrompida antes do tempo devido. Olha o que nós falamos há pouco. E sua morte é frequentemente uma prova ou expiação para os pais. Prova e expiação para os pais? Não julgamos, não sabemos o porquê, mas pode ser que a encarnação anterior não tenha valorizado a maternidade, a paternidade, mas isso são só conjecturas, nós não podemos dizer se é isso ou se é aquilo. Ou se aquele espírito interrompeu o seu período de vida na encarnação anterior e precisava daquele pequeno período de encarnação para que o espírito se recuperasse para se preparar para uma nova encarnação. Então, tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é correto. Nada, mas nada do que acontece é sem razão. Não podemos nunca pensar que Deus é ruim, que Deus está fazendo alguma coisa que não é correto. Não. Tudo tem a sua razão. Né? O retorno desse espírito à fase adulta, no mundo espiritual, não é imediata. Não costuma ser imediata. No livro Entre a Terra e o Céu, nos é apresentado um lar da bênção, que estaria situado aqui no espaço espiritual do Brasil. Espíritos são auxiliados e auxiliam ao mesmo tempo. Você vindo de auxílio, olha só, eles desencarnam como crianças, né? Voltam ao mundo espiritual e servem de auxílio de espíritos que estão se preparando para reencarnar, para praticar a paternidade e a maternidade. Olha só como Deus faz tudo correto, né? E o espírito não retorna imediatamente à forma adulta, no retorno ao mundo espiritual. Existe um tempo para isso, que é uma plasticidade do perispírito, como eu disse no início, na preparação lá no departamento de reencarnação no mundo espiritual. Né? Porque
segundo, né, o André Luiz, no nosso lar existem 6 departamentos, com 2 ministros em cada um, que são 12 ministros, né, que se parece uma estrela de 6 pontas, mas se ler um livro, vai ver que é assim, né, que eles nos mostram, né. E eles podem ser visitados pelas mães que ficaram aqui durante o sono, que aqui permaneceram, para que os auxiliem na recuperação desse retorno. E sempre nos lembrando que nada é por acaso, nada é por acaso. Tudo que acontece existe uma razão. Por mais difícil que seja, por mais incompreensível que seja para nós no momento, nada é por acaso. Na verdade, será sempre a cada um segundo as suas obras. Sempre será segundo as nossas obras, né? Em algum momento vai haver um novo reencarne que pode demorar para acontecer ou não, pode ser até quase que imediato, mas quem decide isso é sempre a espiritualidade maior. Mas a grande verdade é que todos nós temos medo da morte. Mesmo os que negam este medo, na hora crucial, nós temos medo da morte, né? Mas a verdade é que nunca será vida após a morte, mas será sempre vida após a vida. Sempre vida após a vida. Nós não morremos jamais. A morte é apenas física, e sempre é física, né? Algumas culturas choram o nascimento e comemoram o desencarne, né? Porque o desencarne é considerado uma libertação e o reencarne é considerado o quê? Prisão. Prisão para o espírito. Desencarnação, liberdade para o espírito, retorno à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira morada, né? Então, a inconformação, a revolta, o não deixar ir faz com que o desencarnado sofra muitas vezes. O sofrimento existe, mas nós devemos evitar o desespero, porque o espírito desencarnante sente isso. Nós temos dificuldade em deixar ir, em compreender muitas vezes que os nossos entes queridos que estão em sofrimentos necessitam retornar ao mundo espiritual para seguir a sua jornada. Podemos sofrer sim, mas esse sofrimento jamais deve ser acompanhado de revolta. Sempre isso. Nós estamos vivendo um momento difícil, onde muitas pessoas estão passando dificuldades, muitos entes queridos se separando, retornando. Em especial nesse momento, nós temos 1 milhão de pessoas do mundo inteiro retornando ao mundo espiritual nessa pandemia. Então, que nós possamos ter esse entendimento. Difícil alguma família, algum de nós que não teve um amigo, não teve um parente, não teve alguém que retornou ao mundo espiritual nesses últimos meses. Então, vamos ter esse entendimento. Vamos compreender que a morte é apenas física. E que, num dado momento, todos nós retornaremos, né? E se deixar ir, muitas vezes, o que acontece que o plano espiritual faz? As melhoras repentinas, né? A pessoa está ruim, de repente ela melhora, aí a família dá aquela relaxada, vai até em casa tomar um banho, vai tomar um café, e o plano espiritual aproveita para fazer o desligamento daquele irmão, porque nós, muitas vezes, através do nosso pensamento, nós seguramos os nossos entes queridos que estão em sofrimento, que estão no momento de retornar ao mundo espiritual, né? Então, sempre prece, muita prece, sempre auxiliando. Tem um palestrante espírita muito estudioso que chama o Severino Celestino, que ele fala assim, uma frase que eu gosto, que ele fala: o espiritismo matou a morte. Ele fala, e é verdade, o espiritismo matou a morte. O espiritismo deixa a morte com menos sofrimento, uma compreensão melhor, né, da morte física, né? E já que a morte não existe, vamos procurar viver bem, procurar estar preparados para o retorno à nossa verdadeira condição, que é espiritual. Cada um morre conforme viveu. Não vida após a morte, mas vida após a vida. Saudade, sim. Inconformação, não, né? A separação de que a gente ama realmente é difícil. Não é fácil, mas devemos sempre acreditar em Deus, em seus desígnios, o que não é muito fácil. Todos nós, em algum momento, já passamos ou vamos passar por essa prova difícil. A separação de um ser querido,
Nós morremos todas as noites, quando nós dormimos, nós morremos, nosso espírito deixa o nosso corpo. E vamos nos locais em que nós afinamos. Por isso a importância de como nós vivemos. Por isso nós podemos procurar viver bem, se possível, com equilíbrio. Porque na morte nós iremos, incontrollavelmente, a locais onde estão nossos pensamentos e nossas atitudes. Se Deus permitir, eu ainda quero visitar a lápide do Kardec na França, nessa encarnação, se me for permitido, né? E a frase que está gravada na lápide do Kardec está assim, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina, que nos passou tanto ensinamento, que codificou essa doutrina, que através dos livros, através do livro dos Espíritos, de todas essas obras maravilhosas, né? Revista Espírita, onde conversou com muitos irmãos, que nos dá todo esse entendimento, que nos dá essa tranquilidade, que nos tranquiliza, que nos acalma, que nos abraça, que nos auxilia muito nesse momento. Em especial nesse momento difícil, a doutrina espírita é um refrigério para os nossos corações, nesses momentos de dificuldade, nesse momento de muitas separações repentinas de entes queridos, que sempre isso acontece, mas em momento como esse, que é muito mais difícil para nós. A morte não existe. É apenas uma mudança de condição. Não nos esqueçamos disso. Espero que a palestra tenha sido de bom proveito. Ela foi muito longa, mas eu creio que tenha sido de bom proveito para todos nós. Foi um prazer ter todos vocês aqui comigo. Eu estou vendo aqui que a Deise está me dizendo que o irmão dela está assistindo de Curitiba. Nossa, que maravilha, Deise, né? Que maravilha, o João Porto está assistindo de Curitiba. Espero que ele tenha gostado, né? A Vilma Cavalcante sempre conosco aqui, a Aretusa, a Neves, minha amiga Carmen Pontes, a Jussara, a Marta Caramante, sempre meus amigos, né? Valde Souza, a Tereza Romani, minha grande amiga, a Roseli, minha conterrânea, lá de Guaraciaba, de Minas Gerais. Abraço, conterrânea, né? A Rosa Maria Moraes, que foi para ela, né? Que ela me pediu para que eu falasse desse tema. Espero que a Dona Rosa, a senhora tenha gostado, né? A Geneuza, enfim. São muitos amigos aqui que estão aqui conosco, né? O Volta Saraiva, a Maria Irene Costa, a minha querida Rita, aqui minha parceira de todas as horas, a Olga, a Ângela Alvarenga e o Osmar, abraço para vocês. Não deu para falar, Nilma Bezerra, minha amiga também. Olha, gente, muito obrigado por estarem todos comigo. O Anderson Cardoso também. E que Deus abençoe a todos vocês, que nós possamos estar novamente reunidos na próxima semana, que possamos novamente, né, ter mais um assunto para nós comentarmos, que nós possamos aprender cada vez mais, né? E que Deus abençoe a todos vocês. Eu fico muito feliz de ter todos vocês comigo nessas noites, porque realmente também o Sérgio Barros de Oliveira, a Nessi, nossa, é muita gente aqui, muitos amigos, né? Muito obrigado a todos por estarem comigo, e também o Valdir Esprega, meu grande amigo do Irmão X. Boa noite a todos, e que Deus ampare a todos. Mas antes de encerrar, vamos agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade que nós tivemos de mais uma vez Deus nos deu essa oportunidade de aprendizado. Que nos momentos de dificuldades, em que nós enfrentarmos a morte física, a separação de entes queridos, de amigos, nós temos a certeza de que Deus está no comando de tudo e de que a morte não existe. Deixamos apenas o nosso envoltório físico, o empréstimo que Deus nos oferece durante cada encarnação no cumprimento de nossas provas. Mas que a vida espiritual continua. Que nós não perdemos nada. Tudo que aprendemos, nossas afeições, nossos amigos, nossos amores, tudo isso permanecerá além da vida.
que essa tranquilidade esteja sempre conosco. Procuremos viver da melhor forma possível, porque a morte nada mais é do que uma continuidade. Mudamos de plano, mas continuamos sendo as mesmas pessoas. Que Deus nos ampare a todos. Um beijo no coração de cada um, uma boa semana a todos e aquela frase que eu sempre utilizo. Muita paz a todos, muita paz em todos os lares, muita paz no coração de todos, muita paz em especial nos corações daqueles que tiveram seus entes queridos levados, em especial neste momento de tanta turbulência e tanta dificuldade nessa pandemia. Mas temos a certeza de que Deus está sempre do nosso lado, nos amparando e nos apoiando. Graças a Deus e graças a Jesus e muita paz a todos novamente. Uma boa noite.